Saudações, companheiros e companheiras. Meu nome é João Pedro Fragoso e você está assistindo o canal Rompendo com Velhas Ideias. O nosso objetivo com este canal é produzir análises sobre economia, política e questões da atualidade sob o ponto de vista da ideologia marxista. Nessa primeira série de 3 vídeos que estamos produzindo, estamos abordando a polêmica sobre um país na qual muitos consideram como a última nação socialista do planeta, a China. No nosso primeiro vídeo, nós argumentamos que a China é um país capitalista no qual vigora uma ditadura da burguesia, utilizando os conceitos de modo de produção e Estado, bem como uma análise da história da Revolução Chinesa e suas lutas de duas linhas que se desenvolveram até então. Nós recomendamos muito que você assista primeiro este vídeo antes de prosseguir com o próximo. Neste segundo vídeo, estaremos abordando os principais argumentos de diversos autores e influenciadores que, de certa forma, defendem algum caráter socialista na China. Neste vídeo, estaremos falando sobre a obra de Elias Jabbour. Só é marxista o que estende o reconhecimento da luta de classes até o reconhecimento da ditadura do proletariado. Vladimir Lenin. Elias Jabbour ele já foi assessor econômico da presidência da Câmara dos Deputados entre 2006 e 2007 e atualmente é consultor da Dilma Rousseff e da diretoria de pesquisas do Banco do BRICS. Como já declarou publicamente e diversas vezes, Jabbour se considera um marxista e atualmente é militante, já de longa data, do Partido Comunista do Brasil, PCdoB. Para compreender a análise de Elias Jabbour sobre a China, nós estamos nos baseando no livro China, o Socialismo no Século XXI, publicado por Elias Jabbour junto a Alberto Gabrielli. Também usaremos de maneira secundária alguns trechos da participação de Jabbour no podcast Inteligência Limitada. O livro em questão é dividido em 2 partes. A primeira parte é dedicada a fazer as definições conceituais do que Jabbour entende por modo de produção, socialismo, entre outros conceitos. Enquanto a segunda parte é destinada à análise da China propriamente. Uma questão importante para a gente começar e determinar se uma análise é realmente marxista ou não é se traz de fato os principais conceitos, as principais contradições presentes que o marxismo enxerga como as leis de desenvolvimento histórico, mais particularmente a lei da luta de classes, como motor de desenvolvimento da história. Chama a atenção o fato de que na obra de Elias Jabbour em nenhum momento esse conceito é mencionado ou empregado. Ele se refere, eventualmente, à contradição entre operários e capitalistas, mas ele nunca toma isso como uma questão central da análise e não menciona o conceito propriamente. Pelo contrário, para Jabbour, a contradição entre capitalismo e socialismo trata-se de uma incorporação simbólica da contradição entre competição e cooperação, como ele mesmo diz, e não como a contradição entre 2 modos de produção, cujas relações de produção representam interesses de classes antagônicas, o proletariado e a burguesia. Isso não seria problemático se Elias Jabbour se declarasse um keynesiano ou um social-democrata. Mas não, ele se declara um marxista e comunista. Vamos prosseguir. Iniciando a primeira parte do livro, Elias Jabbour propõe fazer uma reinterpretação de 3 conceitos basilares do marxismo, a saber, o modo de produção, a formação econômico-social e a lei do valor. Segundo Jabbour, conforme ele afirmou em participação no podcast Inteligência Limitada, ele e o coautor de suas teses, entre aspas, reconstituíram conceitos de Marx que foram criados há 150 anos e não se aplicam mais atualmente. Fecha aspas. Avançando para sua definição de modo de produção, Elias Jabbour resgata o conceito marxista de maneira relativamente correta, ainda que com algumas imprecisões que a gente considere. Abre aspas. O conceito marxiano de modo de produção refere-se à forma específica de interação entre forças produtivas e relações sociais de produção que caracterizam e moldam a base material e a reprodução das civilizações humanas por períodos muito longos. O modo de produção é uma combinação articulada de relações e forças de produção estruturada pelo domínio das relações de produção. Portanto, o modo de produção é o conceito mais crucial do materialismo histórico. O dito de Marx, as relações de produção de toda a sociedade formam um todo complexo. Esse é o ponto de partida metodológico e a chave para a compreensão histórica das relações sociais. Fecha aspas. Dessa definição, ele segue para uma crítica do conceito historicamente estabelecido de relações sociais. Ele considera que esse conceito foi indevidamente contaminado por uma aura de materialismo vulgar e defende a adoção de um novo conceito. Abre aspas.
Esse conceito marxista de relações de produção foi e ainda é fundamental para analisarmos as sociedades humanas. No entanto, como Don Han observou corretamente, foi indevidamente contaminado por uma aura de materialismo vulgar. Por esse motivo, neste livro, preferimos utilizar o termo relações sociais de produção e troca, para enfatizar que reconhecemos plenamente a relevância do que Marx considerava a esfera da circulação de capital, juntamente com o da produção, e que na prática corresponde em grande parte ao domínio dos mercados, ou em alguns casos, ao das instituições que se destinam a substituir os mercados. Fecha aspas. Aqui Elias Jabbour inicia sua reinterpretação do marxismo, isso é, sua revisão. Conforme demonstrado no primeiro vídeo dessa série, o marxismo sempre considerou que um modo de produção era determinado principalmente pelas relações de produção, e essas, por sua vez, vão determinar as relações de circulação, distribuição e consumo. Na sua análise, Jabbour nega que a produção de mercadorias tem um caráter determinante sobre a circulação de mercadorias. E num exemplo de distorção da dialética, na qual 2 conformam 1, ao invés de 1 se divide em 2, como seria corretamente, trata de maneira equivalente a produção e a circulação num determinado modo de produção. Ora, reconhecer a prevalência da produção sobre a circulação não significa tirar da circulação a sua importância, mas sim reconhecer que é através da produção que todos os demais aspectos do modo de produção são determinados. Isso não nega que a circulação possa produzir transformações da produção, e vice-versa. Isso é algo presente na obra de Marx, Engels, Lenin, de todos os marxistas até então. Em nenhum momento ele explica exatamente o porquê considerar a troca de maneira equivalente à produção, apenas de que ela também possui um caráter importante. Mas então por que não considerar relações sociais de produção, circulação, distribuição e consumo, já que as demais categorias também devem ter sido rebaixadas pelo materialismo vulgar? Ou a circulação vai adquirir um caráter de maior importância do que as demais? O autor prossegue fazendo diversas considerações sobre o conceito de modo de produção, de como ele poderia ser interpretado de diferentes formas por diversos autores, até o momento em que ele apresenta a definição que ele vai utilizar no restante do livro. Abre aspas. Os modos de produção podem ser vistos também como estruturas que tanto interagem quanto estruturam e organizam as relações sociais de produção e troca em diferentes formações econômicos sociais. Fecha aspas. Nessa definição apresentada, há uma inversão de determinação conceituais. Em Marx, as relações de produção, que por sua vez são determinadas pelas relações de propriedade, determinam o modo de produção e suas características. E isso é o principal. Já em Jabbour, o modo de produção ele interage com as relações sociais de produção e troca, estrutura e inclusive organiza tais relações. E isso é o principal. Aqui cabe uma consideração importante. Os conceitos marxistas, eles não são estáticos no tempo. Pelo contrário, eles foram desenvolvidos, tanto em quantidade quanto em qualidade, nos mais de 150 anos de existência do marxismo, construídos e aplicados pelo movimento comunista internacional. Estes conceitos foram desenvolvidos com base em ampla investigação científica fundada na prática revolucionária. Se o Elias Jabbour, supondo ser marxista, discorda de alguns desses conceitos, ele deve provar igualmente pela investigação científica que eles estão desatualizados e deve provar que o conceito em que ele apresenta é qualitativamente superior. Mas em nenhum momento ele vai fazer esse exercício. Pelo contrário, ele admite que o seu conceito é distinto do conceito marxista, mas não explica o porquê o seu é certo e o marxista é errado, e se limita a dizer que o desenvolvimento tecnológico de hoje é bastante distinto do que era na época de Marx. Abre aspas. O conceito de modo de produção apresentado neste livro é concebido como uma ferramenta adequada para interpretar o mundo contemporâneo, que contém, entre muitas outras coisas, uma série de objetos que não existiam no século XIX, entre eles bombas nucleares, smartphones e formações econômicos sociais de orientação socialista, e não pretende ser a correta e definitiva interpretação do que Marx realmente quis dizer. Fecha aspas. Pode parecer purismo da nossa parte ficar criticando essas questões conceituais, ao invés de analisar logo a questão da China. Mas como ficará claro no decorrer desse vídeo, toda a argumentação de Jabbour em defesa de um caráter socialista da China se funda nessas diferenças conceituais que ele apresenta com o marxismo. Continuando, o autor avança para sua nova tese, que é a prevalência absoluta ou relativa de um ou mais modos de produção. Segundo Jabbour, em uma mesma formação econômico-social, seria possível coexistirem vários modos de produção ao mesmo tempo, se estabelecendo uma relação de prevalência ou primazia de um em relação aos demais.
Abre aspas. No nível das formações econômico-sociais, cada unidade das relações sociais de produção e troca pode ser vista como particular, a síntese de múltiplas determinações, inclusive dos diferentes modos de produção que coexistem em uma mesma formação econômico-social. A primazia de um certo modo de produção em um contexto histórico específico pode ser absoluta ou relativa. Em algumas formações econômico-sociais, a supremacia de um único modo de produção e a difusão de suas relações sociais de produção e troca, características, são onipresentes. Elas não deixam espaço para que outras relações sociais de produção e troca floresçam, ou mesmo sobrevivam e condicionam a totalidade da vida, tanto no reino da estrutura material como no da superestrutura cultural. Em outras formações econômico-sociais, dois ou mais modos de produção coexistem em um arranjo que combina elementos de unidade e luta. De fato, desde a Idade da Pedra, diferentes modos de produção coexistem na maior parte do tempo e na maior parte do mundo. Fecha aspas. Aqui fica claro a confusão conceitual do Jabbour, que já estava apresentada na definição de modo de produção. Quando ele considera que os modos de produção não são determinados pelas relações de produção, mas sim que estruturam, interagem e organizam as relações sociais de produção e troca, ele passa a considerar modos de produção e relações de produção como conceitos sinônimos na prática. Não existe, de maneira nenhuma, coexistência de modos de produção distintos em uma mesma sociedade específica, como uma unidade nacional. O que irão coexistir em uma mesma sociedade são determinadas relações de produção diferentes, das quais apenas uma é a principal. E esta relação de produção principal é que irá determinar qual é o modo de produção em questão daquela sociedade. Mas apenas um modo de produção pode existir em cada sociedade. Isso é muito visível quando analisamos o caso dos Estados Unidos. Conforme analisado por Lenin no início do século XX, os Estados Unidos da América, que eram o país mais burguês, o país mais livre e mais avançado de sua época, possuíam relações escravas e semifeudais em sua conformação. A partir do estudo dos clássicos do marxismo, inclusive particularmente desse estudo de Lenin, a gente pode concluir que os Estados Unidos já eram um país capitalista, isso é, possuía um modo de produção capitalista, e apenas esse modo de produção nessa época, no início do século XX. Entretanto, não só poderiam, como continuaram a existir, a apresentar restos de relações de produção pré-capitalistas em sua conformação. Por fim, vamos compreender de que maneira Elias Jabbour entende um modo de produção socialista, ou as relações socialistas de produção. Baseando-se nas definições de Marx e Lenin sobre a utilização do excedente de produção na sociedade socialista, que a gente trouxe aqui no primeiro vídeo, Jabbour chega na sua compreensão de socialismo, que é relativamente correta de acordo com o que a gente já havia apresentado. Abre aspas. No socialismo, com a socialização da produção, a exploração capitalista é eliminada e o princípio da distribuição socialista, a cada um segundo o seu trabalho, prevalece. Em outras palavras, o excedente não é mais capturado de modo privado. No entanto, longe de desaparecer, ele é coletivizado sobre várias formas de investimento e consumo social. De fato, na crítica do programa de Gotha, Marx previa que a sociedade socialista primitiva precisaria dividir o produto social total entre um fundo de consumo individual distribuído de acordo com o trabalho de cada um e um excedente. O excedente deveria ser usado para financiar vários fundos necessários à reprodução e acumulação econômico e social. Fecha aspas. Em determinado momento, Jabbour irá argumentar que o socialismo que foi construído pelos partidos comunistas durante o século XX, o que o Jabbour vai chamar de socialismo de estilo soviético e planejamento central, apesar dele considerar que eram de fato socialistas, ele afirma que é um socialismo que não é mais viável economicamente na sociedade de hoje. A União Soviética é colocada como um país que atingiu relativo progresso econômico, mas que sofreu diversos retrocessos trágicos decorrentes da falta de maturidade teórica de seus revolucionários. Dentre esses retrocessos, inclusive, ele coloca a própria coletivização agrícola, que foi uma das maiores políticas levadas a cabo na construção do socialismo na União Soviética pelo Partido Comunista. Por fim, o Jabbour argumenta que a União Soviética era realmente socialista, até demais de certa forma, ele coloca, mas um tipo de socialismo que, além de possuir grandes falhas, não funcionava mais. Isso porque as economias de estilo soviético eram muito rígidas e, portanto, fracas na principal área de absorção, geração e disseminação de inovações. Fecha aspas. Por outro lado, o socialismo que é defendido por Jabbour como sendo viável nos dias de hoje é o que ele chama de socialismo de mercado. Esse socialismo de mercado, que atualmente ele está vigente na China
Vietnã e Laos é marcado pelas seguintes características econômicas, abre aspas. Mecanismos de mercado baseados nos preços e na lei do valor constituem a forma predominante de regulação sistêmica no curto prazo, e o papel relativo do planejamento e do controle estatal direto, via empresas estatais, e indireto, via finanças públicas e outros instrumentos sobre a economia, são qualitativa e quantitativamente superiores aos países capitalistas. Fecha aspas. Não será nosso objetivo nesse vídeo comprovar a viabilidade econômica do socialismo pelo qual tomamos posição, que o Jabbour chama de socialismo de planejamento central. Isso a gente vai deixar para quando fizermos vídeos sobre a construção do socialismo durante o século XX, particularmente na União Soviética, China e em outras nações. Também não discutiremos nesse momento a questão do socialismo de mercado, a nível teórico e abstrato. Por quê? Porque a gente não precisa provar no nosso entendimento que a manutenção de relações de circulação capitalistas e de mercado necessariamente vão reproduzir relações capitalistas de produção e irão reproduzir o modo de produção capitalista. Mesmo que a China não tivesse nenhum mecanismo de mercado regulando sua circulação, se suas relações de produção estivessem mantidas como estão hoje, ela continuaria sendo um país capitalista, na nossa análise. Trouxemos aqui a forma que Elias Jabbour define o modo de produção e também o modo de produção socialista, bem como as suas diferenças da definição marxista. Agora, vamos analisar o conceito que até então a gente não abordou, nem no primeiro vídeo e nem até o presente momento, mas que tem um caráter bastante central na obra do autor que estamos analisando. Formação econômico-social. Formação econômica ou formação social é um conceito que foi utilizado historicamente pelos clássicos do marxismo para se referirem à composição de classes de uma determinada sociedade, ou seja, as classes existentes e suas relações entre si, visando compreender certas características de seus processos revolucionários. Entretanto, o Jabbour não irá utilizar esse conceito, mas sim vai criar uma nova definição, formalizando o termo formação econômico-social e dando a ele um novo significado. Abre aspas. Vamos nos referir ao conceito de formação econômico-social como complexo específico de relações sociais de produção e troca obtido em determinado país e ou grupo de países durante um longo período de tempo. Essas relações sociais podem ser bastante diferentes daquelas existentes em outros países em um mesmo período. As formações econômico-sociais de orientação socialista podem ou não evoluir para formas mais avançadas de socialismo de mercado, nas quais a presença e o papel dos capitalistas são minimizados. Fecha aspas. Com essa definição em mente, a gente vai argumentar que o conceito de formação econômico-social criado por Elias Jabbour é utilizado para substituir o conceito marxista de Estado. A gente deve recordar que, para o marxismo, o Estado é um instrumento histórico que surge do antagonismo inconciliável entre as classes, sendo controlado por uma classe dominante para exercer seu poder político, isto é, sua dominação contra as classes oprimidas. Ao comparar essa definição com a noção de que a formação econômico-social é o conjunto das relações sociais de produção e troca, sendo que estas são indubitavelmente, mas não exclusivamente, influenciadas pelos interesses de suas classes dominantes ou grupos sociais, sendo que formações econômico-sociais de orientação capitalista são dominadas por uma classe dominante exploradora e que formações econômico-sociais de orientação socialista são hegemonizadas por alguns grupos sociais e, em particular, no caso daquelas que atualmente existem, por uma organização social dominante específica, partido, fica claro que Jabbour está se referindo ao poder político exercido nas sociedades, que será controlado por uma classe dominante. Isso fica ainda mais claro quando verificamos que em nenhum momento o autor cita o conceito de ditadura da burguesia ou ditadura do proletariado em sua obra. Inclusive, todas as vezes que ele citou o termo Estado, referia-se meramente ao sentido estrito de Estado-nação, sem analisar as questões relacionadas à dominação de classe. Trata-se, portanto, de uma nova revisão do marxismo feito por Elias Jabbour, a substituição do conceito de Estado pelo conceito de formação econômico-social e a substituição do conceito de ditadura do proletariado pela formação econômico-social de orientação socialista, sem justificar em nenhum momento o porquê dessa revisão. Por fim, de que maneira a gente pode definir uma formação econômico-social de orientação socialista? Como Elias Jabbour enxerga a relação entre modo de produção e Estado, que foi o que a gente destacou no primeiro vídeo. De acordo com Jabbour, uma formação econômico-social que busque, abre aspas, introduzir, expandir e generalizar as relações sociais de produção e troca, típicas do modo de produção socialista, com o objetivo de minimizar e, eventualmente, em grande parte, substituir
a prevalência das de tipo capitalistas e deslocar progressivamente cada vez mais recursos para o setor improdutivo a fim de aumentar a parcela da economia que trabalha de acordo com o princípio comunista, esse segundo objetivo, no entanto, só pode ser perseguido dentro dos limites orçamentários impostos pelo desenvolvimento das forças produtivas. Tais limites são uma imposição do crescimento do setor produtivo, fecha aspas, é uma formação econômico-social de orientação socialista. Notem que a utilização do conceito orientação socialista, e não apenas o termo socialismo, se deve ao fato de que, como Jabbour argumentou, coexistem modos de produção diferentes em uma mesma sociedade. Logo, não existiria um socialismo puro, ou um socialismo como um único modo de produção de um país atualmente. O que define o caráter de orientação socialista ou orientação capitalista, nesse caso, é qual o modo de produção dominante em relação aos demais existentes. Agora, terminamos essa primeira parte do que seria a obra do Jabbour, trazendo as principais definições necessárias para a gente entender de que maneira o Jabbour compreende os conceitos básicos do marxismo e em que sentido ele enxerga uma sociedade socialista. De maneira como ele entende uma sociedade socialista. Isso é fundamental para a gente passar para a análise da China, propriamente. Bom, o Elias Jabbour ainda vai fazer diversas discussões no decorrer dessas definições, abordando a questão da teoria do valor-trabalho de Marx, sobre a existência da lei do valor sobre o socialismo, que são discussões interessantes, mas que não é do nosso interesse abordar, porque não é necessário para a discussão que a gente está trazendo aqui. Avancemos, então, para a análise sobre a China, a segunda parte do livro de Elias Jabbour. De acordo com o autor, como a gente já esclareceu, coexistem um modo de produção socialista e um modo de produção capitalista. Ou, em outras palavras, as relações de propriedade socialistas e as relações de propriedade capitalistas. Além disso, como Jabbour coloca, existiriam formas de relações não capitalistas na China, ainda que estas ele não considere socialistas. O eixo central dessa parte do livro é a análise das diferentes formas de propriedade que existem na China, com o objetivo de comprovar que a propriedade socialista é a determinante, caracterizando então o socialismo como modo de produção dominante na China. Caracterizando, então, a formação econômico-social de orientação socialista. Seguindo Jabbour, vamos fazer o mesmo. Como já fizemos uma análise das relações de produção no setor não estatal no primeiro vídeo, vamos nos limitar ao que o Jabbour chama de empresas não capitalistas orientadas ao mercado, e as chamadas empresas socialistas. Vamos começar com as empresas não capitalistas, orientadas ao mercado. Para Elias Jabbour, essas empresas na China são as pequenas propriedades mercantis rurais, as Townships and Village Enterprises, TVS, e as empresas cooperativas estatais. A gente não vai abordar sobre as TVS porque, segundo o próprio Jabbour, elas entraram em decadência e foram assimiladas tanto pelas empresas estatais quanto pelas empresas não estatais, ao final dos anos 90, não sendo mais um tipo de propriedade existente. Após 1978, vai haver um grande processo de descoletivização do campo na China, ou seja, o fim das comunas rurais, o fim das empresas coletivas, que eram determinantes nos anos 70 e que reproduziam relações de produção absolutamente socialistas no país. Em seu lugar, vai ser criado o Sistema de Responsabilidade Familiar, que tinha como objetivo fortalecer e reintroduzir a pequena produção mercantil na agricultura, que, como a gente verificou, era praticamente inexistente nos tempos de Mao, era muito pequena. Por esse sistema, os camponeses, agora convertidos em pequenos burgueses, pequenos capitalistas, tinham absoluta liberdade para comprar funcionários, produzir o que bem entendessem, vender sua produção no mercado. Eles apenas deviam pagar uma parte de sua produção ao Estado. E Elias Jabbour vai descrever esse processo. Abre aspas. O núcleo da organização empresarial passou da comuna rural para a unidade familiar a partir de experimentos iniciados ainda na década de 1970, na província de Anhui. O experimento inicial da província de Anhui espalhou-se pelo país com a implementação de contratos de responsabilidade entre as famílias camponesas e o Estado. Por esses contratos, as famílias entregavam cotas de produção ao Estado e podiam comercializar o excedente. Fecha aspas. Bom, uma simples análise nos revela, olhando mais atentamente, que as relações de produção envolvidas nessa forma de propriedade são absolutamente capitalistas, tão típicas quanto o contrato da mão de obra e a apropriação privada do excedente de produção, que ainda, na maior parte dos casos, tratam-se de pequenos capitalistas e não de grandes capitalistas.
Isso se torna particularmente importante quando a gente vê que essa forma de propriedade ela se tornou extremamente majoritária na agricultura, com a participação de milhões de pessoas na sua cadeia produtiva inteira. Como Lenin afirmou, abre aspas, a pequena produção engendra o capitalismo e a burguesia constantemente, todos os dias, todas as horas, espontaneamente e em vastas proporções. Fecha aspas. Elias Jabbour vai considerar que essas pequenas empresas são um tipo de propriedade não capitalista, ainda que ele mesmo diga que não são uma forma de propriedade socialista. Ele argumenta isso pois a propriedade dessa terra não pertence às famílias, mas sim ao Estado, o que não corresponderia então à propriedade privada. Abre aspas. A não classificação das pequenas unidades mercantis familiares como empresas de tipo capitalista deve-se ao fato de o Estado não ter passado os direitos de propriedade para os agricultores, que, portanto, são concessionários. Essas concessões iniciais eram de 15 anos e, desde então, têm sido renovadas. Fecha aspas. Bom, de fato, uma propriedade estatal no campo ser alugada para pequenos capitalistas pode parecer como uma forma não capitalista de propriedade, justamente pelo seu caráter tão específico. Só que isso não indica uma relação de propriedade mais avançada. Pelo contrário, isso vai nos remeter a relações pré-capitalistas de produção. Na agricultura capitalista clássica inglesa, logo após a Revolução Industrial, surgiu uma forma de propriedade bastante curiosa. O concessionário era o dono de todos os meios de produção, sendo, portanto, um capitalista, detinha capital. Mas ele não era o proprietário de direito das terras, sendo que este proprietário era o proprietário fundiário, o senhor feudal. O capitalista era apenas o proprietário de fato das terras, tal qual um camponês do modo de produção feudal. Essa forma de propriedade, longe de representar uma forma avançada, é um resquício do feudalismo na agricultura britânica, a mais capitalista e mais avançada de sua época em questão. Por esse motivo, Lenin falava que a nacionalização da terra era uma política essencialmente burguesa, porque a propriedade privada do solo não era necessária para o desenvolvimento do capitalismo. No caso chinês, a propriedade estatal do solo, após os anos 70, reproduz exatamente essa relação feudal, que continuava a permear a agricultura clássica, capitalista. Com a diferença que, ao invés de um proprietário fundiário privado, um senhor feudal, esse proprietário fundiário é o Estado. E uma vez que não é o Estado a produzir no solo, seu papel na apropriação da mais-valia, dessa vez de pequenos capitalistas, continua possuindo um caráter essencialmente pré-capitalista. Então falar que essa forma de propriedade é não capitalista, nesse caso, é mais negativo do que positivo, porque nos remete a uma propriedade capitalista com características feudais, com resquícios do feudalismo. Analisando as empresas cooperativas e estatais, o Elias Jabbour não fornece uma explicação do porquê elas seriam empresas não capitalistas. Como a gente já falou no primeiro vídeo, a propriedade estatal ela pode ou não ser capitalista de acordo com o caráter de classe do Estado, e o mesmo vale das cooperativas. Em um modo de produção capitalista, as cooperativas e as estatais vão reproduzir relações de produção capitalistas. O que o Jabbour demonstra é que nos últimos anos vem ocorrendo um grande processo de transformação daquelas pequenas propriedades de terra que foram constituídas após a reforma dos anos 70 e 80 para as cooperativas estatais, sem argumentar o porquê ele considera essa um tipo de propriedade não capitalista. Nesse sentido, considerando tudo que a gente já viu no primeiro vídeo sobre o caráter de classe do Estado chinês e na ausência de uma explicação mais elaborada por parte do autor, não tem motivos para a gente considerar que essa forma de propriedade seja de fato não capitalista. Vamos analisar, por fim, a chamada propriedade socialista, que, de acordo com Elias Jabbour, reproduz o modo de produção socialista na China. Como a gente falou no primeiro vídeo, a propriedade de todo o povo foi desmantelada e a sua gestão foi entregue a indivíduos e grupos privados que detinham o direito de não só administrar toda a produção, como se apropriar da mais-valia da classe operária. Depois desse desmantelamento, as antigas empresas socialistas foram substituídas pelo que se chamou de grandes complexos empresariais estatais, que a gente já mencionou no primeiro vídeo. Nesses grandes complexos empresariais estatais estão as relações organizadas pelo modo de produção socialista na China, cuja existência o Jabbour defende. Ele argumenta baseado no fato de que essas empresas elas são controladas absolutamente pelo Estado chinês, aplicando o planejamento econômico do Partido Comunista da China e cujo lucro é controlado pela Comissão de Supervisão e Administração de Ativos do Estado,
A Sasaki. A Sasaki, segundo Jabbour, é responsável por garantir o investimento do excedente de produção, dos GCS, para os encargos sociais, ou seja, a utilização coletiva de mais-valia para o fundo social que Marx defendeu na crítica ao programa de Gotha. Abre aspas. Sobre a natureza da propriedade, sobre a grande produção industrial chinesa, sobretudo os GCS, é importante notar que esse conjunto de empresas é, em última instância, a expressão do controle do PCCH sobre o controle da economia chinesa. Fecha aspas. Jabbour parte do fato da empresa ser estatal e estar sob o planejamento de uma organização cujo nome é Partido Comunista, e conclui que necessariamente suas relações de produção serão socialistas, ignorando o processo de restauração capitalista que se deu no país. O investimento de parte do excedente de produção das estatais para um fundo social não é uma exclusividade do socialismo, porque as empresas estatais sob o capitalismo também podem possuir o mesmo tipo de política, como o próprio Elias Jabbour compreende em determinada parte do livro. Como a gente demonstrou no primeiro vídeo, as empresas estatais na China de Mao eram de fato socialistas, pois reproduziam relações de produção socialistas, conforme demonstrou Bettelheim, e não apenas pelo fato de serem controladas por um partido comunista. Não há uma análise disso na obra de Jabbour, de maneira que nos resta resgatar a análise que a gente já tinha feito da economista Pai Yu-Ching, que trouxemos no primeiro vídeo sobre os grandes complexos estatais na China. Estas empresas também empregam relações de produção presentes em corporações capitalistas. Como Engels afirmou, se estatização fosse socialista, Napoleão Bonaparte e o príncipe Clemens von Metternich haveriam de ser contados entre os fundadores do socialismo. Agora, vamos fazer um exercício. Vamos supor que todas as definições expostas por Elias Jabbour sejam corretas, desde a coexistência mútua de vários modos de produção em um mesmo país até o conceito de formação econômico-social. Vamos supor também que os grandes complexos empresariais estatais de fato sejam empresas socialistas, ou seja, com relações de produção socialistas, e que representariam esse modo de produção socialista na China. Ainda se considerarmos isso, de maneira nenhuma ele seria determinante. Como o próprio autor admite em sua obra, e o que comprovamos no nosso primeiro vídeo, a propriedade não estatal é absolutamente majoritária, seja do ponto de vista do PIB ou, no que consideramos principal, na quantidade de operários empregados. Como Jabbour afirma, abre aspas, Shang Tai-sie e Zheng Song mostram que a queda da participação estatal na composição do PIB nacional e o consequente aumento da presença do setor privado é o argumento muito utilizado para afirmar que o sucesso chinês reside na expansão do setor privado em detrimento do setor estatal. Fecha aspas. Ora, se a maioria dos trabalhadores da China estão sujeitos à exploração de caráter capitalista, então o modo de produção capitalista é o dominante. O argumento que Jabbour utiliza para defender a suposta primazia do modo de produção socialista na China gira em torno do fato de que esses grandes complexos empresariais estatais controlam setores produtivos inteiros e possuem uma alta eficiência lucrativa e uma alta eficiência técnica. Só que para o marxismo isso jamais vai ser um critério suficiente para determinar a principalidade de um tipo de relação de produção sobre as outras. Pelo contrário, isso é justamente a definição da social-democracia. Ou seja, mesmo se considerarmos praticamente todo o livro de Elias Jabbour como correto, ainda assim, se mantivermos um critério básico de que o modo de produção determinante, para usar o termo de Jabbour, é definido pela quantidade de mão de obra nele empregado, a China ainda seria uma formação econômico-social de orientação capitalista. Para finalizar nossa crítica à obra de Jabbour, é necessário lembrar que durante todo o seu livro ele renegou o conceito de ditadura do proletariado e de luta de classes, não os utilizando sequer uma única vez. Isso seria normal, como já dissemos, para qualquer autor que se declare de qualquer outra corrente teórica, menos para aquele que se declare marxista, pois, como afirmou Lenin, só é marxista o que estende o reconhecimento da luta de classes até o reconhecimento da ditadura do proletariado. Bom, é aqui que encerramos nosso segundo vídeo desta série. Agradeço a você que assistiu. Se estiver interessado em continuar acompanhando nossa série e acompanhando nosso canal, convido a você que se inscreva para receber os próximos vídeos. No próximo vídeo, o terceiro e último dessa série sobre a China, nós vamos responder os argumentos de Jones Manuel sobre o caráter socialista na China. Saudações!